sabia que o saneamento básico é muito importante. Onde tem saneamento, a mortalidade infantil diminui. E o rendimento escolar aumenta. A renda de um trabalhador com saneamento em casa é maior. A coleta e o tratamento de esgoto melhoram o turismo e a economia das cidades. Com ligação às redes de distribuição de água e coleta de esgoto, você tem mais qualidade de vida. A gente sabe, por isso destacamos a importância da universalização do saneamento e a entrada de recursos privados para acelerar um serviço que é para todos. Corsan. Evoluir nos define. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Olá! Muito boa noite a todos, a todas que estão conosco. Mais uma noite de Livro Livre aqui na 48ª edição da Feira do Livro de Santa Maria. A gente vem chegando, esperando o pessoal também entrar nessa transmissão para mais uma noite de conversa com um escritor muito especial, Itamar Vieira Júnior. Olá, muito boa noite, gente. A 48ª Feira do Livro é uma realização da Prefeitura Municipal, Câmara do Livro, SESMA, UFSM, Universidade Franciscana e 8ª Coordenadoria Regional de Educação. Patrocínio Corsan, Evoluir nos define. Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Novas façanhas. A produção cultural é da Denise Copete e o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura de Santa Maria. Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador, na Bahia, em 1979. É geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos pela Universidade Federal da Bahia. Seu romance Torto Arado, publicado pela Todavia em 2019, venceu o prêmio Leia, recebeu os prêmios Oceanos e Jabuti e está sendo traduzido para uma dezena de idiomas. Em 2021, lançou Doramar ou a Odisseia, Histórias, também pela Todavia. Lembramos que a live de agora, vocês podem assistir a live pelo YouTube e mandar perguntas para o Itamar. Tá? Nós vamos colocar essas perguntas em tempo real e aí, se vocês, obviamente, estiverem participando, por favor, mandem perguntas para o Itamar, que ele responderá com prazer. Bom, Itamar, bem-vindo a Santa Maria, virtualmente. Bem-vindo à 48ª Feira do Livro. Olá, boa noite. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Andrei. Boa noite à audiência que está nos acompanhando. Sou muito feliz de estar aqui, ainda que virtualmente, participando dessa feira que, pelo número ali que antecede a Feira do Livro, é uma feira já longeva. Mais velha que eu. E isso é muito bom, é sinal de que o público de Santa Maria, né, a população de Santa Maria, gosta da literatura, preza a literatura, e isso é muito bom. Verdade, é um evento bem especial, bem esperado, importante aqui na cidade. Antes da gente entrar na live, o Itamar estava contando que já teve no Rio Grande do Sul, mas não aqui em Santa Maria, né, Itamar? Verdade. O último evento antes da pandemia, né, presencial, foi a Feira do Livro de Porto Alegre. E eu participei da feira, foi um evento bastante especial. Naquele momento, eu já senti uma conexão dos leitores com o livro, teve uma grande procura, o debate foi maravilhoso com a professora Regina Zilberman, uma grande professora, né? E deixou boas recordações. Itamar, antes da gente começar a falar sobre o Torto Arado, né? Acabei de dizer aqui que esse ano você lançou Doramar ou a Odisseia Histórias. Imagino que você responda muito, né? E a gente sabe que responde muito sobre Torto Arado. Mas conta um pouquinho, então, sobre esse trabalho desse ano. Eu conto, sim, Vanessa. A Doramar ou Odisseia Histórias são narrativas curtas, contos que foram reunidos pelo editor Leandro Sarmates nesse volume. E é um livro com histórias que foram escritas antes de Torto Arado e histórias que foram escritas depois de Torto Arado.
Antes de Torto Arado, eu publiquei um livro chamado Uma Coletânea de Contos, por uma pequena editora, a editora Mondrongo, chamada A Oração do Carrasco. E essa coletânea teve uma pequena tiragem, mas ela, naquele momento, ela foi, em 2018, foi finalista do Prêmio Jabuti. E aí veio, há cerca de um ano, a editora, todavia, demonstrou interesse em publicar essa coletânea, mas já publicando com novos contos. E aí foi bem interessante, porque eu tinha escrito bastante coisa, passou pela edição do Sarmates, foi publicado pela Todavia, que é uma editora que distribui bem os livros, né? Uma grande editora. E aí os livros, o livro está podendo encontrar os leitores, e isso é muito bom. Daí que veio esse desejo antigo, né, de ver essa história circular. E para quem leu Torto Arado, mais uma oportunidade para o leitor, né, que leu Torto Arado, de ler coisas novas do autor. Uma perguntinha sobre a tua formação, né? Já que tu és um intelectual, a gente pode dizer assim, né? Um doutor, né? E eu te pergunto como é que foi essa transição, se é que é possível falar em transição, na verdade, né? Mas entre o intelectual, estudioso e o romancista. Bom, Andrei, acho que a história ela se inverte um pouco. Eu sempre recordo de quando meu interesse pela literatura foi despertado, e isso ocorreu na infância. Os primeiros livros que eu li, né, os livros que me marcaram, de alguma forma, quando eu descobri que um livro era feito, né, era escrito por pessoas já ainda muito, muito jovem, ainda na infância, eu disse que queria escrever livros. Claro, a vida segue muitos rumos, né? E acho que essa ideia de ser escritor nunca foi uma ideia muito bem acolhida em casa. Acho que meus pais eram pessoas sérias e achavam que era algo de pessoas sonhadoras, né? E sempre me puxavam para que eu tivesse os pés no chão. Eu compreendo eles perfeitamente, mas a partir dali eu comecei a viver uma vida dupla. Era uma vida de muito interesse pela literatura e, ao mesmo tempo, fui trilhando outros caminhos, né? Eu quis ser jornalista, Vanessa, um período da vida. E aí depois eu desisti, eu disse, não, vou ser professor. E foi bem curioso, porque essa decisão ocorreu numa pequena biblioteca da escola, e eu já tinha lido todos os livros de literatura que tinha ali, e restaram os livros de história e geografia. Pelo menos eram as coisas que me interessavam. E eu gostei muito de geografia. Eu disse, que coisa maravilhosa a gente poder descobrir sobre culturas, sobre o ambiente, de lugares tão distantes, né? Compreender a nossa vida aqui. Foi uma decisão bem simples, vamos dizer assim, que teve motivações simples. E eu me tornei geógrafo, depois me licenciei, fui professor durante um tempo e segui a minha vida acadêmica, essa trajetória acadêmica, mas sempre com o pé na literatura, porque a literatura sempre foi esse campo de interesse, né? Essa minha zona de interesse mesmo. Então, eu conciliei as duas coisas. E olhando, Andrei, a trajetória de muitos autores, acho que isso é bem normal, né? É algo bem recorrente. Já que estamos em Santa Maria, tem Cruz Alta perto, vamos falar do Érico. O Érico, durante muito tempo, trabalhou como balconista na farmácia do pai, se não me engano. Eu sei porque eu li a biografia do Érico, Solo de Clarinete, os 2 volumes, ainda na adolescência. E também foi diplomata, né? Ele se não me engano, trabalhou na OEA, teve muitas outras coisas. Ou seja, há muitos autores, vamos pensar, o João Cabral de Melo Neto, que era diplomata, o Guimarães Rosa era diplomata também, o Drummond, que trabalhou na Biblioteca Nacional, né? Algo absolutamente natural. Quem
quem escreve no Brasil, pouquíssimos, são raros os escritores que vivem mesmo de literatura. Grande parte precisa fazer outras coisas para poder manter esse sonho de pé. E comigo não foi diferente. Acho que por isso as coisas caminharam nesse sentido. Mas eu vejo, Andrei, que hoje eu observo assim, e não teve tempo perdido. Nada foi perdido, porque tudo que se aprende, tudo que a gente se debruça, se motiva a estudar e aprender, de alguma forma ajudam a formar a pessoa que escreve, né? Eu olho que as coisas que eu escrevo para a literatura, elas são atravessadas por campos de interesse, que sempre foram meus campos de interesse. Vamos falar geografia, antropologia, a própria filosofia, né, de alguma forma, contribui aí para os temas, para as coisas que surgem nos meus escritos literários. A feira tem muitas atividades para alunos, para crianças aqui das nossas escolas. Eu até tinha planejado te perguntar isso mais para o final, mas já que estamos falando nesse assunto, você imagina que seja isso, então, começar a escrever desde muito cedo, para quem tem esse sonho, né, de ter uma carreira, né, enquanto escritor, e até que isso se apresente, de repente, como a atividade predominante? É isso que está acontecendo contigo nesse momento? Bom, hoje eu acho que, depois que Torturado seguiu esse caminho, parece que a atividade de escritor tem se sobreposto às demais atividades, mas eu não pude me dar o luxo ainda de apenas escrever, de só escrever. Então, eu continuo trabalhando, faço outras coisas, né? Tenho uma vida, uma rotina. Semana passada, eu até me reuni com o Mia Couto, com o escritor Mia Couto, numa sessão dessas virtual, e o Mia dizendo, olha, eu ainda sou biólogo, eu reservo um tempo para ir para campo, para estudar as coisas que fazem parte do meu campo de interesse, ou seja, ele concilia a profissão de biólogo com a profissão de escritor. E olha que estamos falando de um escritor que já tem 30 anos de carreira, né? Tem muitos livros publicados, é muito traduzido no mundo todo, e ainda assim ele acha que é importante, é necessário que ele mantenha essa atividade. Então, eu acho que comigo não foi diferente. Mas já que estamos falando, Vanessa, com um público também que é da escola, né? que está aí começando, você falou até da carreira, de que foi algo que despontou ainda na minha infância. Eu não tinha muito essa noção de carreira, nem de que era um trabalho, mas eu fui muito movido pela própria literatura que me apresentaram, uma literatura infantil, né, muito, muito, muito rica. Acho que mexeu muito com minha cabeça, com a imaginação, com todo aquele universo que a gente tem, né, quando é muito jovem, quando é criança. Mexeu de tal maneira que eu disse, isso é tão bom. E aí eu estou falando, ler é tão bom que algo parecido com ler deve ser escrever. E aí a escrita foi adentrando, né? Eu li um livro, gostava, e aquilo me inspirava a escrever coisas que acho que no começo não tinham nenhum valor, mas aquilo era uma espécie de exercício. Sempre ler e depois escrever, né? Escrever aquilo que vinha na imaginação. E passou a ser algo natural, bastante natural. Tanto é que ficou assim, né? Não sumiu da minha vida, foi algo que permaneceu. E acho que nunca vai sumir, penso eu. A tua obra retrata, né, a voz dos que não têm voz, né? E eu acho bem interessante essa tua ligação. Eu acho que, obviamente, isso talvez tenha vindo também da tua formação, mas também com o teu trabalho, né? Tu és funcionário do INCRA, né? Então, ou seja, já que tu é funcionário do INCRA, como é que tu lidou com essa questão dessa vivência com as comunidades quilombolas, né? O quanto de influência tem isso na tua obra? E também se os personagens
que você acaba criando no Torto Arado são pessoas que existem realmente ou elas são simplesmente uma ficção pura? Deixa eu te complementar, Andrei, só porque chegou, é a mesma questão que a gente recebeu aqui, Itamar. A Vitória Londero mandou o seguinte, ela inclusive divulga o perfil dela, ela tem um perfil no Instagram, estimulando leituras, é @leiavicleia. Ela disse que te ama demais e que adoraria saber como a vivência como servidor público do INCRA contribuiu para a construção do Torto Arado. Bom, vou contar uma história um pouquinho... Vou dividir essa resposta em 2 momentos. Torto Arado, a ideia, a concepção inicial desse romance surgiu ainda na adolescência. Eu acho que vocês leram bastante coisa, o público que acompanha e que de alguma forma se conectou com o livro, leu o livro, talvez saiba disso, que essa história surgiu na adolescência e foi muito inspirada pela literatura que eu li naquele momento, né? De muitos autores, principalmente do Nordeste brasileiro, que escreveram sobre as nossas questões na década de 30, 40. Então, eu fui muito influenciado por essa literatura. E a ideia inicial do romance, que gira em torno desse mote, as 2 irmãs, a relação que elas têm com o pai, com a terra, foi algo que surgiu nesse momento, ou seja, há mais de 20 anos. Depois, eu cheguei a escrever 80 páginas, essas páginas se perderam numa mudança. Eu abandonei esse projeto, abandonei nesse sentido. Eu não tinha condições de escrever naquele momento, né? Não tinha maturidade necessária, mas eu sempre acalentei a vontade de contar essa história. E dessas ironias da vida, né? O inesperado veio. Depois que eu me formei, eu achei que eu seria professor, né? Eu já atuava como professor durante um tempo, mas aí eu prestei concurso, fui trabalhar no INCRA, algo que já tem mais de 15 anos. E nesse momento eu pude conhecer com mais profundidade esse Brasil que a literatura me apresentou primeiro, né? A literatura do José Lins do Rego, da Raquel de Queiroz, do Jorge Amado, do Guimarães Rosa, do Graciliano Ramos. Essa literatura que me apresentou um Brasil tão diferente, tão forte, né, ao mesmo tempo, eu pude ter contato com o mundo de verdade, né, com tudo que acontecia nesse ambiente. Comecei a trabalhar no estado do Maranhão, depois vim para a Bahia. E, claro, eu acho que Torto Arado não seria o que é se eu não tivesse essa experiência, se eu não tivesse tido essa vivência. Porque, embora também nesse romance exista muito de uma memória familiar, né? Meus bisavós que criaram meus avós trabalhavam na terra em situação muito parecida com a situação das famílias de Torto Arado, ou seja, eles não tinham a propriedade, tinham que ceder parte da produção para as pessoas que eram donas da terra. Tudo que meu pai, né, me contou, tudo que ele falava para mim, ainda na infância, ganhou algo concreto, né? Eu pude ver no campo que aquilo existia, aquela forma de vida, aquela forma de pensar, de trabalhar. E aí eu acho que a história de Torto Arado começou a ganhar uma profundidade muito, muito grande, né? Porque viver é muito diferente da imaginação. E eu pude ver, observar como as pessoas cultivavam, plantavam, as questões que eram relevantes para elas naquele contexto. Foi um grande aprendizado. Eu acho que Torto Arado não teria densidade, né? A história não teria a densidade que tem se eu não tivesse tido essa experiência. A vida é isso, né? É feita de encontros, e foi um encontro muito poderoso, esse meu encontro com o campo real, trabalhando nesse campo real, e que de alguma forma reflete naquilo que eu escrevo.
O Andrei perguntou, né, se os personagens são inspirados em personagens reais. Eu diria que sim, que não. Há uma inspiração, é difícil delimitar, olha, a Bibiana é inspirada em tal pessoa. Eu acho que a Bibiana é atravessada por características de muitas pessoas, inclusive das mulheres da minha família. A Belonísia, da mesma forma. O Zeca Chapéu Grande, da mesma forma. Eles foram, claro, as pessoas que eu encontrei no campo, né, os sujeitos, os interlocutores que falaram para mim sobre suas vidas, sobre suas histórias, de alguma forma espelham esses personagens, mas eles não são baseados em determinadas pessoas. Essa é algo difícil de mensurar. Eles são atravessados por essas vidas, né? Por todas essas vidas. Tamara, Bruna Luzi, seguindo nesse nosso assunto das personagens, ela pergunta sobre a maior dificuldade em escrever as personagens narrativas, né, do Torturado, que é a Belonísia, a Bibiana e a Divindade. Imagino que você tenha passado muitas e muitas horas pensando e com elas, né, na companhia delas. Isso acontece sempre. A escrita é uma etapa de toda a criação, né? Talvez seja a etapa final. Acho que a criação ela não se delimita apenas no momento que a gente está escrevendo. Tem todo um momento, tem todo um contexto de imaginação que antecede esse momento da escrita. E a gente podem até achar que a gente é louco, mas a gente convive, de fato, com esses personagens, né? Eles estão na nossa mente, então a gente dorme, acorda, pensa neles, nos atos que eles poderiam praticar, né? Que eles seriam capazes de praticar. Pensamos na sua natureza, aproximamos eles da vida, né? Vamos aproximando eles da vida. E tudo isso se dá de uma forma que é o tempo, né? O tempo da criação. Cada um vai encontrar o seu. E comigo foi dessa forma, Vanessa. E, claro, depois que você começa a escrever, aí é que eles ganham vida mesmo, né? E passam a estar constantemente conosco. E o paradoxo quando a gente termina de escrever, esses personagens nos deixam. E eles vão encontrando os leitores, né? Os leitores é que nos trazem notícias desses personagens. E aí eu vou sabendo o que é que ele pensou da Bibiana, o que é que pensou da Belonísia, né? Como essas personagens repercutiram na sua leitura, qual interpretação eles dão para o fato. E aí essa saudade que fica quando a escrita se encerra, de alguma forma é amenizada por essas notícias que chegam. Não tem como não ligar, na verdade, a personagem Bibiana à Bibiana do Érico, né? Não tem como, né? O nome, a referência e tal, a questão da terra, para mim, tu tá sempre falando sobre a questão da terra e tal. Mas eu lembrei disso agora, mas a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: em relação a das irmãs, Belonísia e Bibiana, que uma delas, eu fico até confuso no início para saber qual das duas perdeu a língua. Tá? Sim. O pessoal às vezes está em casa, não lê o livro e está dizendo, onde está dando spoiler, né? Tô dando spoiler, perdeu a língua lá. Mas qual perdeu a língua? E pela minha visão, é a Belonísia que perde a língua, né? Sim. Sim, a Belonísia. E aí, me conta uma coisa. Essa representação, tu teve uma intenção de mostrar que essa perda da língua representou o silenciamento da mulher e também da negritude feminina, de certa forma? Olha, sim e não, Andrei. Eu sabia que tinha uma personagem que era muda na história, tanto que eu comecei a narrar a história de uma forma diferente. O início do livro não foi por onde eu comecei a história, foi algo que se desenvolveu depois. Eu comecei a contar a história no momento que a própria narradora, a narradora que é muda, ela intervém na história, né? Intervém no romance. E eu sabia que ela era muda,
mas não, ela não tinha uma razão para essa mudez, né? Não tinha uma razão clara, uma metáfora sobre o silenciamento, sobre isso, sobre aquilo. Mas à medida que eu fui escrevendo, que a escrita foi avançando e que muitos temas foram surgindo, veio a calhar essa imagem, essa mensagem de que também essa mudez, mesmo que tenha sido inconsciente do autor, né, ela representava um silenciamento histórico desse segmento da nossa sociedade. E isso ficou claro. Eu não pensei muito sobre isso, né, porque eu acho que a gente não precisa explicar as histórias. O próprio leitor vai compreendendo e isso vai se explicando a partir da própria compreensão e interpretação deles. A gente oferece a história, o leitor é que vai seguindo. E eu fiquei muito feliz quando muitos foram reconhecendo, né, essa metáfora do silenciamento. Ainda que ela não tenha sido deliberada no início, né, quando eu pensei na personagem muda, ao longo da história foi ganhando esse sentido. E você falou sobre o início, né, Andrei, que fica aquela confusão, quem perdeu a língua. Essa confusão foi algo que também não foi planejado até certo ponto da história. Eu costumo escrever e depois eu vou revisando os capítulos, e eu, depois que me dediquei a essa primeira parte, né, eu já tinha escrito outra parte do romance, me dediquei à primeira parte, eu percebi, depois de ler alguns capítulos, que eu não tinha dito quem perdeu a língua. E eu achei aquela experiência muito boa, e eu disse, não, agora eu vou arrastar isso até determinado momento da história e passo o bastão para outra questão. E não foi deliberado no começo, mas quando eu tomei consciência disso, no meio do processo, eu disse, não, agora que eu cheguei até aqui, eu vou até ali, sem dizer quem é. Porque, antes de mais nada, eu sou leitor. Eu escrevo, mas eu sou leitor. E a experiência da leitura, para mim, nesse contexto, foi muito agradável. E se foi agradável para mim, eu digo, não, vá que é agradável também para quem vai ler essa história, né? E foi assim que as coisas aconteceram. Eu vou compartilhar contigo, Itamar, alguns dos comentários. De repente, tu quer comentar também alguma coisa em cima disso que está rolando aí na nossa transmissão, né? A Bruna Luzzi diz que a tua escrita lembra o Mia Couto. E aí a Vitória diz que vale muito a pena ler Dora Maar ou a Odisseia também, que são contos maravilhosos. E que o Torturado conversa com o Outro Pé da Serpente, que ela fez essa relação. E aí, a Marília escreveu impressionante a sua escrita no âmbito da literatura mundial, e vem uma pergunta da Marília Barcelos, querendo saber qual a tua rotina de trabalho criativo, se você tem disciplina, como é que é o teu processo aí de escrita? Precisa ter muita disciplina. É algo que a gente aprende, né, com o tempo, que as histórias só se dão por prontas se a gente dedicar um tempo a escrever, né? Então, quando eu escrevi Torturado, qual era o horário que eu tinha, que me restava? Era o período da noite, né? Eu trabalhava pela manhã e pela tarde, e aí chegava em casa, fazia uma refeição e me dediquei àquilo. Era uma rotina mesmo. Quando a gente trabalha no lugar, né, Vanessa, o Andrei trabalham, a gente vai lá, bate o cartão, né, a gente precisa estar presente. Então, escrever é mais ou menos isso. Você precisa se isolar e estar presente para a sua escrita, né, para aquilo que você está escrevendo. É preciso muita disciplina. Sacrifica final de semana, a gente sacrifica feriados, dias santos, férias, né? Tudo em busca desse objetivo, né, de chegar ao final da história. E hoje as coisas se complicaram um pouco mais, porque eu continuo trabalhando
e eu tenho que falar muito sobre Torturado, tenho participado de muitos eventos desde 2019, e então esse período da noite, fim de semana, muitas vezes está ocupado com essas atividades, como essa agora, né? Que eu não podia abrir mão de estar aqui falando sobre literatura, encontrando públicos, leitores de Torturado, conversando com vocês, né? Nessa conversa agradável com vocês. E aí eu vou descobrindo outros tempos para a escrita. Ultimamente eu tenho acordado muito cedo, Vanessa, muito cedo. Eu já acordo cedo, eu tenho acordado mais cedo ainda. E é um horário ótimo, porque está tudo em silêncio, né? As pessoas ainda estão dormindo, estão quietas, né? Não tem muito ruído na rua. E acho que tudo conspira, depois de uma mente descansada, né? De uma noite de sono descansada, ainda bem que eu tenho tido ultimamente, não no começo da pandemia, mas depois da vacina, acho que o sono voltou. E aí você acorda e consegue trabalhar. Eu tenho descoberto outros tempos de escrita, né? Tentando encaixar dentro desse turbilhão que virou minha vida depois do romance. A tua escrita do Torturado sobre, na verdade, o sertão, né? Na Chapada Diamantina, que acontece toda essa situação, né, da história, é óbvio que na pandemia tu não teve tempo de, acho que, se aproximar muito dessas comunidades que acabaram, de certa forma, tendo acesso ao teu livro, né? Tu podia falar desse sucesso que o livro teve no Brasil, porque é uma coisa estrondosa, 100 mil cópias, pelo que a última coisa que eu li, é um sucesso enorme no Brasil, enquanto os escritores lançam livros e tem 3, 4 mil, 5 mil talvez, se tiver sorte, de livros conseguirem ser vendidos, né? Eu te pergunto, esse boom que o Torturado teve na literatura brasileira nos últimos 2 anos, praticamente, teve algum impacto e leitores que tu te impressionou, que vieram falar contigo, que são dessas comunidades, que leram o teu livro e que se identificaram com a tua obra? Fala um pouco sobre isso, por favor. Essa acho que é o mais gratificante de toda essa história, né, do livro Encontrando Leitores, é encontrando leitores que se reconhecem nessa história e que veem, olha, a história do meu povo, né, a história da minha gente, também é uma história forte, né, uma história mágica, né, que vai encantando as pessoas quando é apresentada, quando é contada de uma maneira respeitosa, vamos dizer assim. Acho que foi mais ou menos o que eu senti enquanto eu contava aquela história. Era uma história que, de alguma maneira, tentava restituir a beleza de tudo aquilo, né? Embora tenha muito sofrimento, muitas adversidades, muitas vicissitudes, ainda assim é a história de uma gente que não acabou, né? Uma história que tem muita coisa que para mim é importante, que fala de resistência, né? Que fala de luta, de luta por uma vida como eu poderia dizer, digna. Acho que a palavra não é essa, mas neste momento é a que me ocorre. É uma vida digna mesmo. E é muito bom encontrar esses leitores, né, que se reconhecem nessa história. Mas, Andrei, eu não imaginei nunca que a história fosse fazer esse caminho, né? Fosse fazer esse percurso. Enquanto eu escrevia, eu sequer tinha uma editora para publicar o livro. E daí eu terminei submetendo o livro a um prêmio literário, porque era a forma de encontrar leitores, que nesse caso era o próprio júri do prêmio. E se a história tivesse mérito, né, que se ela tivesse algum mérito, o júri diria isso. Então, eu não tinha sequer editora. E, para mim, era inconcebível mesmo, enquanto eu escrevia, que o livro fosse alcançar tantos leitores.
A última notícia que eu tive da editora aqui no Brasil, em agosto, a gente já tinha passado a marca de 220 mil exemplares vendidos. E eu ainda não consigo explicar de uma maneira muito técnica o porquê tantos leitores, né? Por que o livro encontrou tantos leitores. O que eu posso te dizer, Andrei, é que o que os leitores me dizem, de alguma maneira, né? Que essa história se conecta com uma história ancestral, com uma história de vida deles, ou se eles não viveram aquilo, ainda assim seus antepassados viveram essa história, pai, mãe, avós, bisavós. O Brasil é um país que se urbanizou tardiamente, se a gente for comparar com outros países desenvolvidos. Então, essa memória do campo, né, é algo que é muito marcante para a gente ainda. Faz parte, mesmo que a gente não tenha nascido, mesmo que sequer a gente tenha ido ao campo algum dia na vida, ainda assim faz parte das memórias familiares. Acho que é a única razão que eu encontro, né? E falando também de um país como o nosso, onde 55%, acho que em torno disso, da população se declara como negra e parda, ou seja, essa história é a história ancestral de muitas pessoas que estão aqui. Não apenas a história que é retratada em Torto Arado, mas porque ela também faz uma ponte, uma conexão com a história, com a nossa própria história, né? Com a história da diáspora africana, com a história da formação desse país. São as razões que me deram os leitores e que eu, de alguma forma, abracei para justificar, né, o percurso que o livro tem feito. Queria propor, então, a reflexão contrária, Itamar, porque, lendo o livro, o leitor, né, e eu, enquanto leitora, fiquei por muito tempo procurando as pistas temporais, né, tentando entender quando que se passava essa história. Depois, assistindo a tua participação no Roda Viva, você falou sobre isso, né? Disse que, de fato, foi intencional tentar atenuar, dar algumas pistas de que época se passava, porque, na verdade, ainda existe esse lugar, né? E eu queria que tu comentasse se chegou em ti também esse estranhamento de leitores que talvez desconhecessem essa realidade e se você acredita que, de fato, é um lugar ainda desconhecido para muitos brasileiros, uma realidade ignorada. O que eu posso dizer, Vanessa, é que talvez a intenção inicial minha, ao escrever essa história, ela era falar de um Brasil que eu tinha conhecido para os brasileiros, vamos dizer assim. Para os brasileiros, primeiro eu imaginava para as pessoas que estavam à minha volta. Eu estou falando brasileiro, mas eram as pessoas mais imediatas, porque mesmo sendo escritor, mesmo já tendo publicado, eu sabia que o alcance das coisas que eu escrevia estava muito, não só meu, de muitos autores, tem muita gente excelente escrevendo, mas que encontra um público restrito, até porque, por inúmeras questões que a gente não pode destrinchar aqui agora, seria muito reducionista, né? A gente não tem o tempo para esse debate. Mas eu fui movido por esse interesse. Eu recordo, por exemplo, Vanessa, que quando eu cheguei para trabalhar no campo, há 16 anos, eu encontrei pessoas vivendo em situação de escravidão, né? Isso ainda era muito presente, muito marcante. E a gente sabe que ainda é, né? Toda semana... não tem uma semana, não escapa uma semana, a gente sabe, tem notícia de pessoas que foram resgatadas em condição de escravidão ou que vivem em situação de imensa exploração. Isso faz parte, infelizmente, da nossa história. Eu lembro o choque inicial que eu tive ao constatar que as pessoas ainda viviam dessa forma, porque era algo que eu achava que estava na literatura do Graciliano Ramos, né, que estava lá no passado.
Livros que foram publicados, Vidas Secas foi publicado há 80 anos, né? Ou seja, faz bastante tempo. Não imaginava, na minha cabeça, não passava que essas questões ainda estivessem muito presentes, pelo menos no campo por onde eu transito, né? Que eu estou falando aqui do Nordeste brasileiro. Essa foi a minha intenção inicial. E, de alguma forma, isso tem se concretizado, porque tem leitores que leem a história e se questionam, inclusive, né? Isso existe? Isso é real? As pessoas ainda vivem assim? Você falou muito bem, Vanessa, da questão temporal, que eu deixei em aberto por algo que eu achei interessante, que era, já que estamos falando de algo que é herança do próprio regime, né, do sistema escravagista, por que não deixar essa dúvida para o leitor, né? Eu queria despertar no leitor a mesma sensação que eu tive ao chegar no campo. Eu estou no Brasil do século XXI ou estou no Brasil do século XIX, onde a escravidão ainda era o sistema vigente, né? Claro, eu sabia muito bem onde eu estava, mas essa questão despontou para mim de uma maneira muito inquietante. E eu queria transmitir, de alguma forma, essa inquietação para o leitor também. Então, tem muitos leitores que falam isso, Vanessa, que não imaginava que as pessoas conseguiam viviam ainda dessa maneira. Mas não precisa nem ler literatura, nem torturado para se despertar para isso. Como eu disse, basta acompanhar o noticiário. Nesse período da pandemia, por exemplo, a gente viu inúmeras trabalhadoras, são muitas mesmo, sendo resgatadas, e a gente não precisou nem ir para o campo para descobrir isso. Era nas próprias cidades, nos apartamentos, mulheres que viviam sem nenhuma remuneração, que estavam ali há muito tempo. Ou seja, isso é algo que faz parte, infelizmente, do nosso cotidiano, e é uma herança muito triste do nosso passado colonial e escravagista. É algo que a gente precisa lidar cotidianamente, e é um convite que eu faço para a nossa audiência, para todos, né? Que nós devemos ser, ainda hoje, abolicionistas, né? Devemos abraçar essa causa, porque somos todos humanos, né? Todos temos direito à vida, à liberdade, à dignidade. A literatura não tem essa função de despertar isso na gente, mas, de alguma forma, ela tem esse poder de permitir que a gente se coloque no lugar do outro quando a gente lê uma história. A gente faz um pouco isso, né? Vive a vida dos personagens, a gente se coloca naquele lugar, reflete sozinho sobre aquilo. Então, é isso. Acho que todos nós devemos abraçar essa causa, né? Que precisamos ser abolicionistas, a gente não pode tolerar a exploração do outro, do próximo. Já que tu está nesse assunto, eu vou puxar uma pergunta que vai de encontro com esse assunto também, em relação à localidade de Água Negra, ao qual que se passa a história no Torto Arado. Lendo o livro, não tem como tu não te referir, por exemplo, à questão do feudalismo, né, onde o senhor feudal é aquele que acaba sendo o dono da terra, e quem está plantando, na verdade, está prestando um favor para ele. E essa pessoa tem que ficar com uma certa forma de construção da sua casa, diferentemente da casa grande. Então, já que tu colocaste isso no teu romance, eu até explico para os alunos às vezes, né, porque eles às vezes não entendem, não conseguem visualizar o que significa feudalismo, né? Eu digo, o Brasil feudal existe, né? Eu digo para eles, Sim. E tu vê os negros excluídos em situações análogas à escravidão, alguns deles ainda nos dias atuais, e tu olha para a situação que eles estão vivendo, parece que os brancos não deixam os negros criar sua história, não deixam eles ter voz, né? Não deixam eles... enfim, e a Bibiana, no caso, a Belonise, no caso, como personagem, a narrativa, no caso, narradora, ela acaba escrevendo e encontrando a voz dela na literatura. E eu acho isso também riquíssimo como personagem. Mas eu queria te perguntar justamente isso.
no Brasil a gente tem todas as histórias reunidas, né? Desde a antiguidade até a contemporaneidade. E a gente está assim a poucos passos de algumas casas, de algumas pessoas que ainda vivem um sistema onde o negro ele é somente serve, ele é como se fosse um animal servil apenas, não visto como uma pessoa que tem direitos, que, enfim, né? Eu queria só comentar isso contigo e dizer que o teu romance inspira a gente a entender melhor também o Brasil. É verdade. Não sei se o romance inspira a gente a entender melhor o Brasil. Só os leitores podem dizer isso. Um autor falar sobre o que ele escreve é um tanto... acho que elogios, né, nunca ajudam nesse sentido. Assim. Parece autoelogio um autor falar sobre o próprio livro nesse sentido. Mas eu como leitor também, Andrei, tenho essa impressão. Né? Muitas obras de literatura me ajudaram a compreender esse país, né, de uma forma muito mais abrangente, porque eu costumo dizer até isso, a gente tem excelentes historiadores, cientistas sociais, que escreveram obras magníficas, e a gente pode compreender o país também por essas obras, mas eu acho que a literatura vai um pouquinho além, porque talvez ela não tenha um compromisso tão sério, né? tão preciso com a verdade factual, documental que a história tem. Acho que a literatura ela vai por outro caminho. Ela, no fundo, quer mostrar um tanto das nossas subjetividades, os nossos sentimentos. Né? Então, se a gente não sabe o que é ser cativo, né? E o que é viver um regime de escravidão, talvez a gente devesse ler, a gente pode ler muitos livros sobre a história do Brasil, e a gente vai encontrar isso, excelentes livros, por exemplo, do historiador João José Reis, sobre a escravidão, sempre ele está publicando coisas novas, o Laurentino Gomes, né? Mas se você quer saber, se você quer adentrar uma personagem para entender todo esse processo perverso, eu vou indicar que leiam, por exemplo, Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves. Né? Eu acho que é um dos grandes romances brasileiros do século XXI, e permite que a gente adentre na subjetividade daquela mulher que foi escravizada, a Queindé. Não só dela, das pessoas que estão à volta dela. E a gente vai entender os sentimentos, o que é que ela sentia, tudo que passa, e vamos descobrir, no fundo, Andrei, Vanessa, que somos humanos, né? O que um sente, o outro sente, de alguma forma. Somos capazes de sentir o medo, a aflição, a revolta, o afeto, né? O amor. E a literatura tem esse poder, porque eu acho que a luz da literatura está justamente nos sentimentos das personagens. E a gente vai se conectando com essas personagens porque a gente descobre que tem muito em comum. Que aqueles sentimentos que elas indicam, né, que elas apresentam, a gente já teve em algum momento da vida. Então, a gente vai se humanizando também. Bom, eu tenho que lembrar que a gente está entrando nos últimos 10 minutos da nossa conversa. Quem estiver acompanhando a transmissão, últimas oportunidades também para mandar as perguntas nos comentários da transmissão no YouTube. E, Tamara, a gente vai chegando ao fim e vai reunindo blocos de pergunta para tentar vencer tudo que a gente gostaria de te perguntar. Então, eu vou fazer um 2 em 1 aqui. Te perguntar se, depois de tudo isso, né, se já deu tempo de pensar, refletir o que esse teu sucesso todo, o sucesso todo de Torto Arado representa no nosso país, no Brasil, né, com todo o racismo que a gente sabe que tem, o sucesso de um autor negro. E se, já minha segunda pergunta junto com essa, é se você sentiu, depois de toda a premiação que o livro recebeu, algum tipo de ressentimento da crítica literária branca por aqui. Como é que foi isso? Olha, sobre a crítica literária, durante um tempo eu li muita coisa que saía sobre o livro, né? No começo era tudo flores. Depois o livro ganhou prêmios importantes.
o Prêmio Leia foi logo no começo, mas depois, no fim de 2020, ganhou o Jabuti, ganhou o Oceanos. Aí veio muita gente escrevendo sobre o livro e eu li coisas que eu não concordava, assim, que não me agradaram. Aí eu disse, olha, quer saber de uma? O meu interesse é escrever a literatura. O que escreverem sobre o que eu escrevo não deve afetar a forma como eu escrevo. Eu tenho isso foi algo que foi se consolidando ao longo do tempo. Então eu costumo, nem elogio faz bem, nem críticas faz bem. Porque o elogio pode lhe dar uma falsa segurança de que você sempre vai escrever bem. E a crítica pode lhe deixar desconfortável, porque até com sua própria escrita, porque o crítico sempre espera que você escreva a partir da própria compreensão dele de mundo, de literatura, da própria crítica. Então, nunca é bom. Aí eu fui deixando de lado isso, né? Não importa. O que importa é o que eu escrevo, a relação que eu mantenho com os leitores, se eles gostam, se eles não gostam, mas fica lá e isso não deve me afetar. Mas você fez uma pergunta antes, Vanessa, nesse mesmo bloco. Isso, perguntei sobre ser um autor negro num país tão racista quanto o Brasil. Isso mostra que os tempos, os ventos têm sido bons, né, nesse momento, ainda muito tímidos, porque eu acho que a gente tem excelentes autores negros, indígenas, né, de diferentes etnias, querendo mostrar seu trabalho, apresentar seu trabalho, mas ainda não teve oportunidade. Eu vejo isso como algo positivo. Você, por exemplo, encontrar um romance que tenha protagonistas negros e que trate da questão da herança da diáspora africana entre os mais vendidos por tanto tempo, né? Acho que cerca de 10 meses, isso é um feito louvável, não só porque é literatura brasileira, e aí eu não falo de Itamar, né? Não interessa Itamar nesse momento. Estamos falando da literatura brasileira que está lá par a par com romances estrangeiros na lista de mais vendidos, e é uma literatura brasileira que voltou o seu olhar para a condição das pessoas negras, fez da história da diáspora e dessas personagens, né, personagens que têm marcado o público leitor. Isso, para mim, é algo transformador, mas não começou comigo, né? Muitos autores que me antecederam, Maria Firmina dos Reis, o Lima Barreto, a própria Carolina Maria de Jesus, Ruth Guimarães, tantos outros, né? O Machado de Assis, nem precisamos falar, mostram que as pessoas negras sempre escreveram, fizeram literatura, muitas vezes não tinham a oportunidade nem o reconhecimento em vida sobre as coisas que escreviam, mas estão aí, ocupam as prateleiras, né? Continuam entre os mais vendidos, como é o caso da Carolina Maria de Jesus. Isso sempre aconteceu. E eu acho que deve, daqui para frente, acontecer muito mais. Eu ficarei imensamente feliz se mais autores e mais autoras, né, que sempre foram deixados em segundo plano, que eles possam publicar, ser lidos e conhecidos e apreciados como devem ser. Uma perguntinha, talvez uma perguntinha política, né, para ti agora, já estando em encaminhamento para se encerrar aqui, na verdade, né, é sobre o que você pensa da sociedade brasileira hoje em relação, se ela está se esforçando, eu falo aqui via Estado também, tá, de alguma forma para reler o seu passado escravocrata. Acho que esse debate, Andrei, tem sido muito pautado nos nossos dias, né? Está muito evidente. Isso é muito bom. Parece que nunca vivemos num lugar tão racista, porque são tantas notícias, né? E parece que no passado não tinha nada disso. E a gente sabe que não é verdade. Hoje as pessoas já têm uma postura diferente, já falam abertamente sobre isso. Eu acho que a sociedade só tem a ganhar, né? O país só tem a ganhar com esse debate aberto, né? Para que a gente possa superar de uma vez por todas essa chaga, que é
que é algo que marcou profundamente a nossa sociedade.